Semana passada me falaram que se eu continuasse falando sobre as cenas ficarem piores e mais grotescas e chocantes toda semana, isso iria piorar. E é exatamente isso. A gente teve mais um episódio chocante, um paralelo kawaii esquisito do eclipse de Berserk, eu diria inclusive proposital, eu vou explicar pra vocês. E mais um momento emblemático, é claro, de Made in Abyss, segunda temporada. E vamos aqui comentar episódio 11 junto comigo. E se você quer que eu continue mergulhando neste abismo enquanto ainda temos segunda temporada, deixe o seu comentário, opinião, repercussão e sentimentos aqui embaixo e compartilhe o vídeo se você puder. Vambora! Aqueles dois recados extras de sempre, link aqui na descrição pra você que quiser colecionar os mangás de Made in Abyss, que tem sempre detalhes e coisinhas a mais. O mangá aqui no Brasil é lançado pela editora New Pop e aqui nesse link você tem os volumes às vezes com desconto de 20%, 30%, é link de associado da Amazon, então se você comprar qualquer mangá aqui embaixo, você me ajuda sempre um pouquinho, é claro. Segundo aviso muito importante é que temos coleção com estampas exclusivas aqui do canal, como a que eu estou usando de Berserk, como esta idêntica ao quadro aqui atrás de Hunter x Hunter e várias outras que você só encontra em loja.com.br/Gabi-Xavier. Se você comprar, vai se vestir super bem, eu vou ficar muito feliz, é claro, e se for o caso, me marca pra eu ver e curtir também. O 11º episódio de Made in Abyss se chamou Valor, e esse nome não é à toa, foi muito importante porque começou-se uma discussão e um questionamento especialmente para a Faputa e dela para ela mesma de qual é o seu valor. Essa menina que foi a única filha da Airu que sobreviveu e que já nasceu cheia desse ódio ou desse desejo de vingança, e como ela repete várias vezes no 11º episódio, o seu propósito de vida, ou assim ela entendeu desde sempre, era se vingar, acabar com aquela vila, com todos os moradores, especialmente aqueles que consumiram os seus irmãos e se aproveitaram mais ativamente do corpo da sua mãe, e claro, acabando com a vila, acabaria com a vida da sua mãe, mas que já não é uma vida, terminar a sua existência seria também libertá-la. E por isso que nesse episódio a gente vê que mesmo quando entram outros seres que estão, na verdade, fazendo o que ela mesma queria fazer, aquilo é um ataque pessoal, não a ela, mas ao seu propósito. Porque assim que Ureg abriu um buraco na membrana que protegia a vila e impedia que outras criaturas do próprio abismo atacassem os moradores dela, a vila ficou vulnerável não só aos ataques da própria Faputa, que a gente começou a ver na briga com Ureg no excelentíssimo episódio 10, mas também para qualquer criatura entrar. O começo do episódio é justamente ela dando aquele golpe final no Ureg, ele ficando desacordado e ela partindo para cima dos outros, os outros que estavam ali num misto, como eu já falei para vocês, de medo e admiração, porque ela é a princesa, ela é a filha que sobreviveu, ela é a essência, ela é o próprio valor de tudo aquilo que deu uma sobrevida para eles no abismo. Então é uma confusão de sentimentos. Quando chega ali o Belaf, no final da sua vida de Narehate, já sabendo que ele terminaria a sua existência de qualquer maneira, e na mesma dinâmica que ele passou a sua essência, suas memórias, o que ainda tinha dele para Nanati através de aromas, de cheiro, ele guardou algo que, segundo ele acredita que a Airu deixou na sua existência como Narehate de propósito, que foram as memórias da própria Airu. Do convívio da Airu, sentindo um amor maternal, se sentindo parte de uma família, sentindo um calor, um acolhimento que a filha dela, a Faputa, não tinha a menor ideia, nem como conceito, porque, como eu disse, ela não teve isso. Ela não teve um amor, um acolhimento de família, um abraço quentinho, como a Airu teve com a Vueko. Ela sequer sabia da existência da Vueko, e isso justifica um pouquinho o Azuki-an, que a gente também vai comentar. Mas ela também não sabia que a sua mãe tinha vivenciado isso. Ela descobriu uma faceta desse ser, que agora ela sabe que era muito maltratada e utilizada, como a própria vila, mas em algum momento ela teve essa felicidade que infelizmente ela não pôde compartilhar com a filha, com a Faputa. E ela não fica desacordada, perdida num sonho, nas memórias, como a Nanati ficou quando sofreu esse processo, né, passou por esse processo junto com o Belaf, mas ela fica enebriada, ela fica um pouco entorpecida por essas sensações, vivenciando essas memórias só com o aroma. É claro que tudo em Made in Abyss são metáforas, fala de ser humano, fala de sentimentos, de sociedade, de maneira extremamente profunda e várias vezes visceral, mas eu, de novo, fiquei muito curiosa com essa questão do cheiro que assimila memórias, porque eu não sei vocês, eu sou muito vinculada a memórias olfativas, não dessa maneira
tão assim como em Made in Abyss, que você entra no meio da memória do outro e vive, mas cheiros me remetem a sensações físicas, coisas de anos atrás que eu nem lembrava. Então é curioso ter de certa maneira isso utilizado também nessa história. Pelo menos eu gostei, de certa maneira me identifiquei, eu acho bonito. E agora eu precisava de uma água, e cadê minha caneca de água? Não tá aqui. Esqueci. Mas falando de canecas rapidinho, temos quantidades limitadas de caneca que eu mandei fazer só para o programa de apoio do canal lá no Catarse. Muito obrigada a todos que estão migrando aos poucos, também aqui do YouTube, do Padrim para o Catarse, porque é uma plataforma que tira menos de porcentagem do apoio e me propicia entregar mais conteúdos diferentes e que eu já estou curtindo muito produzir para este primeiro mês de setembro. E um dos níveis, além de todos os outros benefícios, incluindo sorteio de camiseta, voucher exclusivo de desconto, conteúdos exclusivos, também vai ter uma caneca só aqui do canal que eu mandei produzir e para poucas pessoas, porque o canal tem pouquíssimos apoios por enquanto, mas sou muito grata por todos eles. Se você quiser participar, agora tem esse brinde bem legal, além de outros que já mandei produzir e logo chegam, e aí eu vou deixar aqui para sempre ter minha água para tomar. O link do Catarse tá aqui embaixo para quem quiser ajudar, ou o botão seja membro. Tem um negócio de valeu aqui no YouTube também, que eu não sei muito bem como funciona, mas nessas instabilidades de produção, se seu coração sentir que eu mereço, depois dá uma olhada aqui embaixo. Bem, com a aparição do Belaf e da Nanati, que chega lá com o seu novo capacete, seu presente, né, ganhado pelas criaturas Narehate que entregaram naquele momento fofo pra ela no episódio 10. É uma entrada épica, inclusive. Mais uma vez tô aqui pra elogiar a direção desse anime, que transforma as páginas em algo sensacional de assistir, sofrido, mas sensacional. E aí, com a sua entrada e a pausa nos ataques da Faputa, as pessoas, incluindo Ariko, conseguem se deslocar e irem para um local mais seguro, tentando sobreviver. Só que o que acontece, e que aí parece muito com Berserk, é que chegam umas criaturas bizarras, gigantescas, que deviam existir no fundo desse abismo muito antes de qualquer ser humano começar a explorá-lo, e eles começam a atacar. Essas criaturas atacam os Narehate, inclusive as presas da própria Faputa, e daí que ela fica muito agressiva e intrigada. Não porque ela começou a ser atacada, mas porque, poxa, tudo que ela sempre viveu para fazer era destruir aquelas pessoas e libertar a sua mãe. E agora chegam umas criaturas e começam a interromper e se meter não na sua vingança, no seu propósito. É nesse episódio também que a Faputa fala que ela começa a descobrir várias coisas que ela nunca soube. Se a gente olhar pra Faputa com cuidado, ela é uma personagem muito simplória, que não teve família, que não teve mãe. O único convívio que ela teve mais próximo foi com o Gabu, que era uma sentinela que acabou criando por ela sentimento, se é que a gente pode chamar assim, mas foi só essa interação e a micro-interação com o Reg que ela teve. Tanto é que os seus três Haku, suas três coisas mais preciosas eram a mãe, que ela só sabia da existência, mas não pôde conviver, foi privada desse convívio e desse amor, o Gabu, e depois o Reg, e mais nada. Então pra ela era muito fácil, por exemplo, se livrar de todos aqueles Narehate da vila, porque sobre eles, mesmo que o Gabu tivesse contado, como a gente descobriu no último episódio, como era a dinâmica, que eles tinham vida, que eles tinham uma sociedade, pra ela era muito fácil matar todos, porque ela não tinha sequer esse conceito de empatia. Quem teve empatia por ela? Ela nunca sentiu isso. Ela foi isolada por uma membrana e o seu propósito sempre foi só um, e é só isso que dava um sentido pra ela continuar vivendo, e não só vivendo, ela tem uma vida imortal. Então, de que serviria na cabeça dela essa imortalidade se ela não faz, no mínimo, o que ela sempre ambicionou fazer desde que nasceu, literalmente? E aí que a coisa vai ficando mais drástica, porque durante o episódio ela ataca essas criaturas que são fortíssimas e ela é ferida pra caramba. Eu já acho que o autor de Made in Abyss teve influências de Berserk desde o negócio do ovo, do desejo, que inclusive ele é usado tipicamente, nessa história pelo menos, quando a pessoa tá mais desesperada, e os efeitos e as consequências desse uso nunca são exatamente o que a pessoa espera, né? Traz essa contrapartida que é cruel, indesejada, fora a forma de ovo em si, mas também teve muita influência, talvez, nessa direção, porque não só a Faputa foi atacada e dilacerada, mas ela foi presa uma certa vez, exatamente na posição, para quem tiver referência, como o Guts foi durante a cena emblemática do eclipse. E foi um episódio em que a gente sofreu dessa vez por ela, ou com ela, porque a gente conseguia sentir na carne, na pele, enquanto assistia, as suas próprias dores. Ela falou de que serve essa vida imortal se não só ela tá sendo impedida de cumprir por si mesma o seu propósito, como ela tá sendo arrancada, trucidada, conforme os seus irmãos que ainda existiam lá dentro deste
entre aspas, útero da sua mãe, iam recuperando o seu corpo, isso só servia para ela perder mais uma vez, mais um membro, mais um olho, mais uma carne, porque os bichos estavam trucidando e não tinha quem pará-los, não tinha quem impedi-los, nem sequer a sua força era suficiente, a tal ponto em que tem uma cena em que ela tá basicamente impotente, psicologicamente impotente, porque ela começou, como eu disse, a descobrir coisas que ela desconhecia, como também fisicamente, o que ela vai fazer? E é dolorido de assistir. Esse é um episódio que fala do valor, da Fápota buscar qual é o seu próprio valor na sua própria existência. O Belaf a questiona disso. Será que o seu valor é apenas ser esse objeto, esse utensílio que vai resgatar uma vingança, executar uma vingança? Ou será que é algo mais? Ela até fala, eu vou descobrir o meu próprio valor. A história indica que vai ser o novo propósito dela. Qual é o seu valor independente dessa sua busca tão agressiva por vingança? Você quer aventuras? Você quer uma vida? Olha, existem sentimentos passionais, amor, carinho, convivência com seres humanos, inclusive parte daqueles que fizeram mal à sua mãe, que você desconhecia. O mundo é uma caixa de verdades e segredos que você ainda não conhece. Ela não passou para esse desafio ainda, ela ainda está na camada de brigar, mas nessas contradições de valor do que é importante em Made in Abyss, de novo, aqueles seres que de certa maneira são um pedaço da própria Eru, eles se compadecem ao ver a Fápota abalada e acabada, e eles se oferecem para serem consumidos, e da mesma maneira que os filhos que não nasceram, eles conseguiam, por serem parte da própria Eru e do seu corpo, reconstruir este ser que é a Fápota, que é imortal, que também faz parte dessa mesma carne, que tem por origem essa mesma vila, que é o útero da mãe, esses Narihatê também conseguem servir a este processo. Eles ajudam a reconstruir o corpo da Fápota, e ela come, ela aceita de bom grado, ela não tem mais uma vez empatia por eles, e eles são, de certa maneira, um mesmo mecanismo, uma mesma existência, apesar de ser estranho e contraditório a gente enxergar o que tá acontecendo. É uma cena que é bonita e é feia, é triste, mas é necessária. Isso propicia que a Fápota ganhe de novo uma nova forma de conseguir enfrentar não só os seus próprios desafios, mas essas criaturas que apareceram ali. Sobre o Azuki-an, a gente vê que ele tá o tempo todo segurando a Vueko e fica muito claro que ele tem um propósito mais uma vez egoísta ou mais uma vez de avançar, de seguir em frente no abismo, e com aquele corpo, vivendo naquela vila, naquela dinâmica, ele tinha limitações. Então parece que com seu dom tocado por Deus, seja o que for, ele conseguiu planejar e saber e prever todo esse acontecimento que a gente tá acompanhando, e ele esperava, segundo o que surge nesse episódio, que chegasse a um ponto que a Riko, que é a criança que está ali e que tem o desejo, talvez mais do que qualquer um, de avançar numa nova aventura, no abismo, que ela estivesse num ponto destruída, machucada, e a própria Fápota desce um pedaço de si, já que ela tem, por essência, dentro dela, os três, formada de 3 ovos de desejo. Então, a Riko seria o objeto, num momento caótico, usando este ovo do desejo para transformar a aventura, a continuidade, inclusive dele, o Azuki-an, possível. E aí ele segura a Vueko, eu acredito, porque ela é o cheiro, ela é a associação dessa memória afetiva de que o mundo não é tão cruel, ou pelo menos nem todos são tão cruéis quanto a Fápota tem na sua mente desde que nasceu. Então ele não pode deixar que isso aconteça, ele precisa segurar a Vueko enquanto for necessário deixar a Fápota avançar. E o que a gente vê nesse episódio é ele cobrindo a Vueko e descendo com ela para mais fundo do abismo, ou mais fundo naquela camada, camadas mais profundas da vila, que a gente tem que lembrar que tá com a membrana perfurada, então todas as proteções, por exemplo, de subir e descer, de ir e vir, de maldição da própria camada, tudo isso tá quebrado. E a Vueko, no meio desse caos todo, ela ainda tem propriedades físicas como humana. Então a gente tem que acompanhar, porque o episódio termina ainda no meio desse caos, num show, é claro, de vísceras e sangue, dessa vez muito focado na Fápota, sobre a Fápota, porque foi um episódio sobre o seu próprio valor, que ela ainda não determinou, porque só agora que ela começou a abrir umas portinhas de e se? O mundo não é tão preto no branco, a vida não é tão simples quanto lhe foi ofertada, quanto foi mostrado para ela. Agora é que ela começou a conviver, mesmo que num momento caótico, com outras pessoas e outras existências que até aqueles velhos conhecidos lhe mostraram que as coisas não são tão simples assim.
Você gosta da Faputa? Você apoia o que ela tá fazendo? Comente aqui embaixo você que leu ou não o mangá, o que você acha que vai acontecer e o que você, que já leu o mangá também, tá achando dessa adaptação dos episódios até agora. E se você é leitor de Berserk, comenta aqui embaixo se você também enxergou essas referências ao assistir o episódio. Vamos juntos para mais um episódio do Abismo na semana que vem. É claro, se vocês continuarem nessa aventura comigo, vamos nos dar as mãos e continuar juntos, porque eu tenho certeza que com vocês as desventuras, como disseram no comentário do vídeo passado, serão um pouquinho mais fáceis da gente digerir. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau!